Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 15 de Gênesis, a aliança de Deus com Abrão. Vamos ver como que vai se dar essa aliança de Deus com Abrão até então. E vai ser o capítulo todinho, apenas 21 versículos, que vão falar sobre essa aliança de Deus com Abrão. No capítulo anterior, falamos em especial sobre Melquisedeque, falamos sobre o socorro de Abrão em relação a Ló, que tinha sido levado cativo para um exército inimigo da localidade onde ele morava. E agora vamos dar continuidade aí à história de Abrão e todo o contexto que envolve sua caminhada com o Senhor. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós queremos caminhar contigo. Nós queremos dar passos de fé, assim como Abrão se colocou nessa posição de caminhar em direção às suas promessas. E é o que nós queremos para nós, para nossas famílias, para aqueles que estão ao nosso redor. Queremos caminhar em direção ao Senhor. Que a Tua palavra possa trazer força, possa trazer conhecimento, possa trazer posicionamento, a fim de que essa caminhada se torne cada vez mais firmada no Senhor. Se revela em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. O servo de minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. O filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Assim nós concluímos esse capítulo, e aqui nós vemos o contexto de promessa, uma conversa, um diálogo de Deus com Abrão, e deixa claro mais uma vez: Abrão ainda não tinha filhos. Ele tinha o nome de grande pai, depois com o nome de Abraão se torna pai de nações ou de multidões, mas ele ainda não tinha nenhum filho. Provavelmente ele era estéril, ou sua esposa Sara era estéril. Eu acredito que ela era estéril. Seja quem for, ele ou a esposa, eles não tinham filhos ainda. Mas o Senhor faz uma promessa de uma geração, deixa claro o contexto futuro. Aqui já adianta que o povo vai se tornar escravo, já adianta que o povo vai ser refém do Egito por 400 anos, mas também diz que serão libertos e sairão com muitos bens. E também diz que o povo, os amorreus, ainda não
porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O Senhor já sabia que o coração dos amorreus e todos aqueles que habitavam a terra que seria dominada por Israel, conquistada por Israel, o Senhor já tinha compreensão de que a maldade que existia no coração deles iria aumentar. E o propósito do Senhor sempre é de conter a maldade no coração do homem. E, infelizmente, em alguns casos, em especial no contexto do Antigo Testamento, a maldade era contida com a morte. E todas as vezes que a maldade cresceu de forma absurda, houve o dilúvio, houve a destruição de Sodoma, houve a destruição de Gomorra, houve a mobilização do povo hebreu para a conquista de Canaã e a destruição de todos aqueles povos que tinham a idolatria como base de suas vidas. Então, o que isso pode nos trazer de reflexão? O Senhor, Ele quer destruir em nós tudo aquilo que nos afasta dele. Então, antes que essa destruição alcance as nossas vidas, que você permita que Ele destrua as áreas que estão contaminadas, que você possa permitir que o Espírito Santo acabe de vez com todos os ídolos e com todos os altares que você ainda possui na sua vida de pecado. Que você não leve para a sua vida nenhum pecado. E se algo ainda tem crescido no seu coração e na sua mente, que você entregue diante do Senhor nesse momento, para que a destruição não seja completa e não atinja a medida completa. É sobre isso, que você não deixe que a ira do Senhor seja completa, porque assim como existem as bênçãos do Senhor, existe a exortação e existem também as consequências. E nós não gostamos de consequências, apenas de viver a vida do jeito que a gente gosta, do jeito que é agradável. Então que todo esse contexto da promessa de Abraão te lembre do seu posicionamento, para que você viva as promessas e não as consequências. E o que eu desejo é que você viva cada uma das promessas que o Senhor tem para você. E que você se posicione como um filho obediente, uma filha obediente ao Senhor. Eu desejo que as bênçãos do Senhor alcancem você e o seu lar, em nome de Jesus. Eu te vejo amanhã aqui, meio-dia.